escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos dando início ao programa Educação e Trabalho. Sou o professor Tauser. Temos o prazer de estar hoje com você com um tema muito importante. Afinal de contas, recursos financeiros é, sem dúvida, o sangue da empresa. Então, hoje nós vamos falar sobre recursos financeiros, onde captar recursos financeiros. Para tratar do assunto, temos aqui a doutora Roberta Mota, que é diretora da Inventory, consultoria em investimentos. E o professor consultor Rômulo Ferri, também especialista em captação de recursos. Prazer tê-los aqui para tratar de um tema tão importante para o empreendedorismo. Afinal de contas, recursos financeiros é o sangue da empresa, né? Onde circula tudo, né? E eu começo perguntando o seguinte, escuta-se falar que, eu fechei a minha empresa por falta de recursos financeiros. Isso é uma afirmativa verdadeira? Falta de recursos é a principal causa da mortalidade das empresas? Não. Para mim, falta de recurso financeiro, na verdade, é a consequência de uma série de atitudes empreendedoras, como relaxar com o comercial, como não prestar atenção no fluxo de caixa. E, inclusive, hoje, no mercado, nunca teve tanto recurso disponível, né, para as empresas, e faltam, na verdade, bons projetos, bons empreendimentos para ter acesso a esses recursos. Concordo. Apesar da crise, apesar do momento, há muito recurso, sim. Eu acho que a falta de conhecimento e da população, dos empresários, por não saberem, eu acho que é um dos problemas, porque existem recursos a níveis municipais, a níveis estaduais e a níveis federais, que eu tenho observado que, apesar de terem fechado um pouco, de certa forma, os fundos, eles direcionaram de uma forma inteligente, reorganizando e articulando os recursos para mais ainda assim tendo o recurso disponível. Mas aí eu volto a fortalecer a pergunta. Se não é o recurso financeiro a principal causa da mortalidade, onde seria essa causa? Onde seria o nascedouro dessa causa, desse problema? Na validação da própria ideia do empreendimento, né? Você conhecer muito bem a dor do mercado que você vai resolver, entender se a tua solução para o mercado ela tem diferenciais competitivos, se você consegue construir barreira de entrada para os concorrentes. Então, tem toda uma inteligência comercial na hora de empreender, que é muito importante, um bom plano de negócios, entender quais são suas margens, quais são os teus fornecedores, ou seja, entender toda a cadeia, né, da qual você vai se inserir. Então, tem, como mais uma vez, toda uma série de informações pré-atitude, pré-empreendimento, que precisam ser levantadas e que muitas vezes o processo de empreender ele acaba sendo muito amador. Rômulo, você que é empreendedor, que já montou empresa, procede o que a Roberta coloca no sentido, na concepção, se já iniciar errando, com certeza vai culminar na falta desse recurso. Sim, é bem coerente as colocações, até porque muito se atribui quando o nosso empreendimento falha, quando a gente não tem dinheiro para marketing, por exemplo. É a primeira desculpa que nós empreendedores, a maioria, acaba colocando. Poxa, não tive dinheiro para investir, não tive dinheiro para colocar. Mas, na sua essência, a semente do empreendimento está no começo da criação desse projeto ou do produto, na qual ele tem que entender qual é o valor, a proposta de valor que aquele produto é visto no mercado. Então, às vezes tem uma ideia que é muito simples, não tem uma proposta de valor muito agregadora, e isso faz com que o produto não tenha uma rentabilidade boa. E aí ele começa a pensar, poxa, eu tenho que colocar um empreendimento, tem que ter um ponto fixo, e aí os receitas, custos fixos começam a levar, a ponto de ele não saber levar a que ponto ele pode conduzir esse negócio a ter uma rentabilidade de acordo com a disponibilidade do recurso financeiro. Você falou de ponto, né? Toda vida que eu escuto essa palavra ponto, eu me lembro de ponto de equilíbrio. Dificilmente
dificilmente a gente encontra um empreendedor, quando você pergunta para ele qual é o seu ponto de equilíbrio, ele não sabe responder. Quando eu escuto vocês falarem, e aí você coloca, ele não fez o planejamento, ele não tem dinheiro para marketing. Ou quando você coloca, ele não sabe o que é o ponto de equilíbrio, não encontrou o ponto de equilíbrio. Aí quando você coloca, ele não sabe, não tem recurso para o investimento num local, enfim. Eu digo, se ele não tem tudo isso, é porque ele não fez um bom planejamento. Porque se ele faz um bom planejamento, ele saberia, antes de entrar no negócio, quanto ele iria precisar, né? Então, assim, o recurso financeiro, e aí a Roberta colocou muito bem, não é o principal problema. O principal problema está na gestão, falta de planejamento, na profissionalização. Aí, obviamente, vai culminar... Respinga na falta de recurso financeiro. Porque ele, se tinha um pouco, ele vai gastando, sem perceber que não está fazendo o correto, vai gastando, aí quando acaba, ele diz, quebrei. É isso aí. Quebrei por quê? Por falta de dinheiro. Não, dinheiro você tinha. Você não soube administrar, não soube planejar, não soube melhor o que fazer com aquele recurso, aí culminou com a falta de dinheiro. Você só foi perceber que estava quebrado quando faltou o dinheiro. É isso aí. Exatamente. E o custo fixo, como eu mencionei, é um dos grandes vilões, porque mês a mês ele vai tirando e vai fazendo. Uma outra perspectiva que também, ela é, de certa forma, uma miopia que os empreendedores têm, é a parte comercial. A parte comercial, se ela não for bem feita, demora você entrar com o produto no mercado. E isso vai fazendo um maior tempo de custo fixo consumindo recurso. Então, eu quero colocar um produto, então assim, eu desenvolvo o produto e colocar no mercado. Perfeito. Agora, colocar no mercado não é tão simples. Não é de um dia para o outro, não é numa semana que você marca uma reunião, às vezes é um mês para você marcar uma reunião, depois o cara vai tomar a decisão, se o produto vai entrar nele ou não. Então, assim, não é tão rápido comercialmente falando, não é isso, Roberto? Eu sei que tem uma experiência. Na verdade, mesmo esse planejamento, tirar do papel é muito difícil, né? O papel suporta tudo. Então, você tem uma tendência a ser muito otimista nas suas projeções de faturamento e muito retraído nas projeções de despesa. Então, entram umas contas aí esquisitíssimas de empresas que precisam de uma necessidade de capital baixíssima para um nível de faturamento altíssimo. E a gente sabe que quando tirar do papel para colocar aquilo ali para funcionar, vários outros elementos vão surgir, né, de dificuldade. Que é um exemplo bem básico. Se você for abrir uma empresa, na grande maioria, eles não vão colocar um simples custo, que é a compra de um digital, de um certificado digital. Então, você não imagina que quando você vai abrir uma empresa, você tem que colocar um custozinho lá de 400, 500 reais para você comprar uma única vez um certificado digital. Por ano. Por ano, exatamente, para renovar. Então, essas descobertas é que vão deixando o empreendedorismo, de certa forma, aquele custo planejado, como ela falou, fora com a margem mínima, né? Eu vou gastar só com aluguelzinho, vou gastar só com o contador. Então, ele pega o básico. Mas quando ele vai para a real, as dimensões são outras. De novo, faltando profissionalismo. É isso. Sobrando amor e faltando profissionalismo, né? Exatamente. Aí eu vou e pergunto, e na hora de buscar recursos, quais as opções que nós temos aí no mercado para o empreendedor captar recursos? São diversos tipos de recursos, das mais diversas fontes, para os mais diversos tipos de estágio de empresa, né? Então, quando você fala, e o Romo vai poder falar bem melhor que eu, quando você fala de empresa que tem essa questão da pesquisa e desenvolvimento ainda inicial, para validar uma ideia e transformar aquilo num protótipo, a gente fala de recurso de subvenção. Quando a gente fala numa empresa que já está com um produto no mercado e que quer alavancar, ela pode buscar uma dívida no banco, como ela pode também buscar um investidor, um investimento, um fundo de investimento, um investidor anjo, enfim, todos aí da cadeia do capital de risco. Então, tem os mais diversos tipos de recursos disponíveis, cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas premissas, com as suas características, mas hoje tem muito recurso disponível. Para separar isso aí um pouquinho a pizza, eu diria que a nível municipal não tem muito recurso, né? Mas a nível... Mas o município não trabalha, desculpa, Romulo, o município não trabalha mais aquele empreendedor individual, aquele microempreendedor, eu não ia chamar de um informal, não, que eu vou considerar um informal que ele já se tornou um empreendedor individual. Mas o município, ele não fica mais nessa... Com negócios que não tem tanto valor de tecnologia, né? Agregado. São empreendimentos tradicionais. Eu concordo que ele dá um suporte grande, facilita a captação de recursos de micro, pequenas empresas, aquele empreendedor que é informal e ele vai se formalizar.
E aí o município ele entra muito nessa esfera, né? E quando você passa a nível estadual, e aí sim entra um recurso que, na verdade, em cada estado, existem as suas instituições de fomento, de amparo à pesquisa na parte de financiamento de subvenção. É nesse estágio em que a gente começa, o empreendedor que tem uma ideia e começa a ter a sua necessidade de provar tecnologicamente aquela sua ideia com recurso de subvenção, aonde o risco do empreendedor ele é 10%, 20%, muito pouco. E aí quando você passa por essa etapa... Você está chamando de risco a contrapartida? Que é exatamente a contrapartida. Eu preciso colocar algum dinheiro, e esse dinheiro é 10%. Que para quem... Desculpa, eu vou lhe cortar, porque de repente aí quem está nos assistindo não entende de contrapartida, ou já ouviu falar em contrapartida, e nós temos dois tipos de contrapartida, né? A contrapartida de recursos financeiros, né? Mas nós também temos a contrapartida não financeira. Isso. Que eu posso entrar com o quê? Que é chamada de contrapartida econômica, né? Que aí, por exemplo, eu tenho uma empresa que já está criada, eu já tenho máquinas que poderiam funcionar, por exemplo, e dedicar pessoas... Já tem recursos humanos. Isso, né? já tenho pessoas contratadas e tenho máquinas, por exemplo. Então, se eu vou participar de um edital, eu poderia colocar aqui X horas daquela máquina que vai funcionar com um pessoal dedicado... Aluguel, energia. Isso. Agora eu tenho que mensurar isso, que né? mensurar em valor econômico, Você né? tem um funcionário na parte de desenvolvimento, você pode dedicar 20 horas da semana, por exemplo, comprovando no projeto. Mas é bom deixar claro também que o edital ele tem que permitir usar essa contrapartida não financeira. Sim. Numa outra situação, você teria que depositar realmente a contrapartida financeira na mesma conta que o Ela fica retido lá fica e quando retido, você né? compra aquela etapa, libera o... Isso. Desculpa, eu só fiz isso porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa Sim, mas contrapartida. é muito importante E é esclarecer. importante, Romulo. Desculpa, pode continuar. Com certeza. Não, e aí quando você está na etapa de transformar a sua ideia em protótipo, a parceria com o Estado ela é muito benéfica, né? Esse é o primeiro fundo de que, de certa forma, ele está espalhado em todos os estados. Aí tem Goiás, em todos os estados. Quando você passa por uma etapa depois do protótipo para colocar o seu produto no mercado, e aí é onde entra a etapa com que a Roberta menciona com muita propriedade. É nesse momento em que o empreendedor ele tem que ter a validação de mercado como uma premissa básica. Cara, meu produto, meu cliente já compra. O cliente gostou desse produto. Muitas vezes a ansiedade do empreendedor, ele atrapalha esse processo porque ele já quer pular do protótipo para diretamente receber investidor. Mas aí nessas etapas, onde é que o empreendedor busca recurso? Vamos lá. Ele está na ideia. Onde é que ele encontra recurso na ideia? E aí tem as competições de startups, que muito tem se trabalhado isso. Por exemplo, muitas fundações de, por exemplo, grandes empresas têm fundos que, de certa forma, incentivam empresas e pequenas empresas. Geralmente ligado, geralmente o empreendedor está ligado a alguma faculdade, algum centro de pesquisa, né? É bom deixar, desculpa só interromper, Rômulo, mas o recurso, ele é mais apropriado, quando você fala de recurso de subvenção, você está falando de, na grande maioria das vezes, empresas que têm uma ciência, um produto com uma ciência muito forte por trás. Elas são mais elegíveis a esse tipo de recurso. Então, você faz um projeto, né, descrevendo toda a tecnologia, o impacto daquela tecnologia para o ecossistema, etc. e tal. E o Romulo me corrige se eu estiver errado. As startups, e aí depois a gente pode falar um pouco melhor, muito dificilmente as empresas que têm uma questão da tecnologia da informação e comunicação muito forte, que têm um poder de escalabilidade muito rápido, que têm um alto potencial de retorno, mas também com alto risco envolvido, elas dificilmente têm acesso a esses recursos de subvenção das fundações de amparo à pesquisa, por exemplo, FINEP, que são os mais tradicionais ela tem que buscar em fundos. Financiadores. Ela pode buscar investidor anjo ou em aceleradoras, né, que são recursos menores que fazem com que aquele produto você tenha uma primeira versão para teste, para que você entenda se aquele produto vai ser aceito ou não no mercado. Para chegar no fundo de investimento, você já tem que ter um modelo de negócio minimamente validado, tem que ter o produto já com algum nível de aceitação e penetração no mercado. Então, tem que ter uma maturidade aí um pouco maior, né? Então, para cada etapa, quando a gente vai falar de investimento,
investimento, depois você sai da subvenção, e a subvenção ela não fica exclusiva para essa etapa da empresa, depois que ela recebe o investimento, ela pode continuar tendo acesso a recurso de subvenção. O recurso de subvenção ele é importantíssimo, porque ele financia um processo de pesquisa e desenvolvimento. Sim, ele desenvolve capital intelectual, que é um valor agregado fortíssimo, né? Que ele pode, inclusive, ser acessado por empresas que estão começando ou por empresas que já estão aí no mercado. Renovar a tecnologia. O mais importante é que inovação tecnológica de produto e de processo, que esse é o conceito, tem que estar alinhado com uma demanda clara de mercado. Então, muitas vezes no Brasil se pesquisa, desenvolve para ver se tem mercado. E em todo o país desenvolvido... Se gastou tempo e muito recurso até chegar lá. Recurso. Então, o mais importante é que existe esse alinhamento na hora de pedir um recurso de subvenção ou de se investir em P&D com algo que está ali claro no mercado, que Roberta, precisa ser dá resolvido. licença, eu queria deixar claro até para quem está nos assistindo, o que é recurso de subvenção. Sim. Porque às vezes, aí numa linguagem aqui financeira, a gente que conhece um pouco o mercado sobre isso, está conversando aqui entre a gente, mas quem está em casa, de repente está, sim, e aí? Então, vamos traduzir, vamos botar em português aí o que a gente está conversando. Claro. Então, recurso de subvenção, o que é que se trata? Tá, eu vou dar 2 exemplos didáticos. A prefeitura, por exemplo, todo ano ela lança um programa chamado Jovem Protagonista, aonde é uma competição que financia e premia boas ideias. Eles participam e recebem um bônus, certo? Então, de certa forma, ele tem uma pequena contrapartida, onde ele vai doar o seu tempo e receber um dinheiro para desenvolver a sua ideia. Subvenção, em outras palavras, é um dinheiro que vem para a sua empresa para lhe ajudar a desenvolver aquela ideia, só que você não tem que pagar. Então, não é um empréstimo. Não é um empréstimo. É um investimento dos governos aí, municipal, estadual, federal. Isso. Só tem essas instituições? E internacionais também. Também. Que Alemanha, investem na Portugal. sua ideia, no seu produto, uma vez que esse produto, indo ao mercado, você vai beneficiar a sociedade com ele, normalmente isso, vai gerar, é um remédio, vai ter um impacto de bem interessante para a sociedade, então os governos investem em você. Caso não dê certo, você não deve nada. Assim como também, dando certo, você não deve nada. Não, é isso? Exatamente. Você não precisa reembolsar, pagar aquele que investiu em você. Está correta a colocação. Então, isso é interessante para que as pessoas comecem a entender que tem recurso, inclusive, que você pode captar para desenvolver a sua ideia e produto, que você não precisa necessariamente pagar. Agora, não é você pegar um recurso desse para abrir uma bodega, uma fábrica de roupa, não existe. Não. Existe desde que você vai desenvolver uma roupa que é totalmente... Tem uma tecnologia que vai proteger do câncer do raio solar, do câncer de pele, 100%, enfim. Se trouxer um benefício para a sociedade, o governo investe, mas para a pesquisa, também não investe para a produção, né? Não, é para pesquisa. Para a pesquisa. Não é para você comprar o tecido, comprar a máquina e sair produzindo e ganhando dinheiro, não. Ele investe para você... Aí nessa hora entra mais os bancos. Quando você vai produzir na escala, quando se trabalha na parte industrial, produção industrial... Os bens de capital. Os bens de capitais, aí entra mais a interface da empresa com os bancos. E aí, Banco de Desenvolvimento, BNDES, Banco Nordeste... Badesul, BDMG, no Brasil afora. E os fundos de investimento também? Também. Isso. Também. Aí ela pode falar melhor, porque é nessa hora que... Então, vamos para deixar então claro aqui para quem está nos assistindo, vamos fragmentar em etapas da empresa, processos, e aonde buscar dinheiro, e aqui no Ceará também, vamos botar nome, tem a FUNCAP, tem a PESP de São Paulo, pronto, tem, todos os estados têm as suas fundações FINEP, né? Então, vamos lá, em que etapa? Anjo, em que etapa a gente consegue recurso anjo? Vamos começar da ideia, né? Ideia. Aí eu começo e a Roberta do meio para diante continua. Da ideia, se você quer transformar a sua ideia em protótipo, em nível municipal, tem um programa chamado, como eu mencionei, Jovem Protagonista da Prefeitura, onde ele dá um recurso suficiente para você desenvolver o seu aplicativo. No caso, em esfera, transformando a sua ideia em esfera estadual, e aí você tem a FUNCAP. No caso da FUNCAP, ela lhe permite você transformar a ideia em protótipo já
com a empresa estar funcionando ou não. Se ela pode estar funcionando ou não, você pode submeter a sua ideia. Quando você transforma essa ideia que quer colocar ela no mercado, aí nessa hora você tem que conversar com o mercado, que a Roberta pode falar melhor. Quando você já tem o produto no mercado, já tem o teu modelo de negócio validado, já tem uma equipe que de alguma maneira traciona e você precisa alavancar esse negócio, decolar, levar ele para um outro estágio, geralmente as empresas estão num faturamento de R$500 mil até R$10 milhões, é quando um recurso que você vai captar em torno de R$2 milhões e alguma coisa, falando de fundo de investimento, faz alguma diferença, então está na hora de você começar a buscar investidores. Agora, dependendo do tipo de necessidade que você tem, você precisa de uma máquina, como o Rômulo falou. Você tem linhas de financiamento nos bancos, você precisa de capital de giro, você tem linhas de financiamento. Só que esse crescimento, ele é um crescimento que vai sendo mais orgânico, né? Ele não é um crescimento muito acelerado. Esse recurso não proporciona esse crescimento mais acelerado. Assim como o empreendedor, ele vai captando dívida, e se alguma coisa der errado, ele tem aquela dívida com ele não tem um suporte na gestão, ele não tem uma ajuda na profissionalização, que é o perfil dos investidores. Então, existem investidores, são pessoas físicas, que são os investidores anjo, que investem geralmente até uns R$500 mil, é a faixa de investimento de investidor como esse. Vocês têm os fundos de seed capital, e já entrando no capital de risco mesmo, né, no venture capital, que o investimento chega até 6 milhões, de 2 milhões a 6 milhões de reais. Você tem os fundos de venture capital, que aí o investimento já são faixas maiores também para empresas com perfil maior, e você tem os fundos de private equity, que aí são também os investimentos maiores para empresas de faturamento acima de 100 milhões, né? Eu queria pedir um minutinho aqui para a gente ir para o nosso intervalo, e no retorno eu quero falar exatamente disso, aonde esses recursos devem ser investidos. Okay. Giro ou, né, imobilizado, aonde esse recurso e quem dessas pessoas, dessas instituições investem em quê. Okay. Então, um minutinho, retornamos já para orientar você aonde melhor investir dentro da sua empresa. Venha conosco. Chegou o Vale Cultura, um crédito de R$50 mensais cumulativos para o trabalhador ter acesso à cultura. Ir ao teatro, cinema, circo, shows, museus, comprar livros, DVDs, instrumentos musicais, revistas e jornais. Para isso, a sua empresa tem de aderir ao programa. A cultura tem muitas formas de arte e lazer, e você merece ter acesso a tudo isso. Saiba mais em cultura.gov.br/Vale Cultura. Ministério da Cultura, Governo Federal. Já estamos de volta ao programa Educação e Trabalho, sou o professor Taus, e o tema de hoje, recursos financeiros, como captar, onde investir para desenvolver a sua empresa. Estamos aqui com a professora Roberta Mota, diretora da Inventory Consultoria em Investimentos, e o professor consultor Rômulo Ferri, também especialista em captação de recursos. No primeiro bloco, terminamos com a perguntinha de onde o empreendedor deve investir o recurso. No capital de giro, no imobilizado, se tem recurso para capital de giro, que eu sei que é um recurso muito difícil e muito caro, aonde o investidor deve investir? Eu começaria pensando em que momento da sua empresa você está. Por exemplo, se você está, como a gente comentou, na fase de pesquisa e desenvolvimento, o recurso ele realmente é importante para essa etapa. O que eu tenho feito trabalhando com as empresas é que quando elas começam a iniciar o seu processo de validação, essa hora é importante você desenvolver uma marca, desenvolver uma interface com o mercado, onde os empreendedores acabam se ligando muito só no produto. Eles não se preocupam muito com como que ele vai interagir, com que canais ele vai desenvolver. Que valor ele vai comunicar. Que valor ele vai comunicar. Inclusive, recentemente, agora eu estou passando por isso, eu estou colocando um produto no mercado e nessa hora você vem com
com uma caixinha, com um negocinho, e você não tem como comunicar isso para o mercado. Então, é importante sim você começar a pesquisa, mas na medida do meio para o final, eu diria que a preocupação abriria um paralelo a começar a pensar como é que eu vou interagir com o mercado, né? Sites, canais, desenvolver uma abertura de... Mas nesse momento, então, que ele está investindo, então tudo é custo, nem é imobilizado, é pouco, talvez se precisar de algum maquinário, e não é giro, porque não precisa do giro dele. Não. Só é custear mesmo. É mão de obra... mão de obra, alguma consultoria que especializada, que é muito importante. Muito importante, muito importante. Inclusive, nas etapas de pesquisa, eu até menciono que projetos... quando você tem uma ideia e você está dentro de uma universidade, existem financiamentos que ajudam as empresas a desenvolver o seu negócio. Por exemplo, CNPq, que a gente não comentou, que aí você tem recurso para gente, para pessoas, né? Você tem recursos para equipamentos, e tudo isso você ainda não precisa de capital, por exemplo, capital de giro. Então, nessa hora, ainda não é o momento de se preocupar. Mas precisa de recurso para custear até a sala, a operação. A operação, sim. A operação, digamos sim, que o operacional da empresa ainda não começou. Começou está na fase de pesquisa. Então, quando você vai concluindo a etapa de pesquisa, o operacional, de certa forma, começa a esquentar. A chapa começa a esquentar um pouquinho. Aí, nessa hora, você tem que pensar como você vai capitalizar, né? Transformar aquele operacional e multiplicar isso no mercado. Falando já de investimento, né, o que eu posso dizer é que é bem uma fatia de pizza mesmo, né? Você tem o recurso alocado. Quando a gente vai falar de empresas de base tecnológica inovadoras, é importante que vá recurso para um roadmap de novos produtos e de aperfeiçoamento dos produtos atuais. Também, como é muito importante que vá para o comercial, porque a gente quer que a empresa alavanque aí num curto espaço de tempo. Como também é muito importante alocar para o OPEX, que a gente chama, para as despesas operacionais e administrativas. Dificilmente o investidor vai querer imobilizar recurso, vai querer comprar máquina, equipamento, até porque se entende que tem recursos mais inteligentes de longo prazo e linhas de financiamento para isso, e porque quando a gente busca uma empresa, a gente busca a empresa que já tenha, de alguma maneira, uma atração e que o recurso vá direto para a operação para alavancar esse crescimento. Roberto, se você me permite, eu queria pegar um gancho no que você colocou e dar essa deixa para o nosso telespectador. Meus amigos, se você tem um recurso para investir na sua empresa, não bote no imobilizado. Não imobilize. Por quê? Recurso para imobilizar, ele é bem mais barato e bem mais fácil. Recurso para capital de giro, ele quase que é inexistente e ele... Super caro. E é muito caro. Não tem carência. Não tem carência, as taxas de juros são mais altas. Então, se você tem dinheiro, invista... Jogue na operação. Giro. E deixe que o imobilizado, o maquinário, é muito fácil você conseguir recurso e barato, subsidiado. Hoje tem outras linhas, inclusive algumas linhas de subvenção também você consegue, não é, Rômulo? Incorporar, que antigamente não existia isso. Hoje, em algumas, você consegue, inclusive, colocar equipamentos chaves do teu processo dentro de um recurso de subvenção. Exemplo, por exemplo, uma impressora 3D. Com projetos, você consegue financiar a aquisição de uma impressora 3D, que é aquela impressora, para quem não conhece, é aquela impressora que você desenha no computador um objeto e você tem a criação de um produto, por exemplo. Você quer criar uma caixinha diferente para o mercado. Uma prótese. E é bom que ele faz o protótipo fácil do seu produto. Já sai o produto no formato em que eu estava pensando. E aí, nessa hora, os projetos de pesquisa dentro da universidade, eles ajudam muito. Testa, né? Testa, exatamente. Muito interessante. Aí eu vou e pergunto, a gente falando de recurso, quanto custa? A gente falou sobre isso, né? O capital de giro, o investimento, mas quanto realmente custa? Em que instituição custa mais? Aonde é subvenção? A gente já falou muito bem nisso, mas quanto custa esse recurso hoje? Você está querendo perguntar no geral, né? Nas linhas de financiamento, no próprio investidor anjo, quanto ele quer de volta, quanto custa, qual o custo disso, né? Não um custo só econômico, né? Mas o custo operacional. O custo operacional. Bom, se a gente for falar de dívidas, aí a gente vai passar o dia inteiro aqui falando das linhas de financiamento que o BNDES, que o BNB, né, oferecem, até alguns bancos de primeira classe também oferecem linhas para compras de equipamentos,
investimento, para capital de giro, enfim, uma infinidade. Quando a gente pode falar mais das características, né? Você adquire uma dívida e paga aquela dívida. Quando você fala de investimento, você está falando de alguém que vai comprar a participação na tua empresa